Estamos no ar, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui do Intensivo Profissionais Linux. Estamos literalmente agora no ar, pessoal, no ar agora já para a nossa segunda aula do Intensivo. E como você sabe, como você já participou da primeira aula, né? As aulas são intensas, então a gente tem que ir direto ao ponto, direto ao assunto aqui, tá? Eu só queria de antemão agradecer todo mundo que participou da primeira aula, ontem, né? Foi segunda-feira, porque eu fiquei impressionado com a quantidade de comentários, tá? Bem no finalzinho da aula lá, eu olhei lá nos comentários da página, tinha mais de 220 comentários, se eu não me engano, tá bom? Então, pode ter certeza que a gente vai interagir muito lá pelos comentários da aula e eu tô olhando cada um deles, eu tô lendo cada um deles pra gente ir melhorando aqui a qualidade dessas aulas e o conteúdo, principalmente, dessas aulas, tá bom? Então, antes da gente iniciar essa aula aqui, que é a aula 2, a gente vai... Eu já até deixei aqui, ó, vou até apagar aqui. Vamos passar para os nossos recados importantes, pessoal. Vamos começar literalmente direto no conteúdo, tá? Não temos muito tempo, então por isso temos que começar direto no conteúdo. Então, recados importantes, tá? Material de apoio. Material de apoio sempre vai estar no grupo do Telegram. Então, não sei como você está acessando essa aula aqui, se alguém te passou um link, se o teu amigo te passou um link, mas você provavelmente caiu nessa página aqui, né? Nesse link aqui. E nesse link aqui, abaixo dele tem um botão azul. E nesse botão azul você clica e entra no canal do Telegram. E lá você pode pegar esse material de apoio aqui, que são esses... Aqui é o nosso quadro branco, né? Do nosso intensivo. E a gente está na segunda aula. E a primeira aula tem material de apoio. E vai estar lá no canal do Telegram, tá bom? Com certeza nessa hora que eu estou falando aqui já está lá. As aulas, pessoal, as aulas ficam disponíveis por 24 horas. Então, se você está assistindo essa aula aqui agora, essa já é a segunda aula, tá? Então, se você chegou hoje, por exemplo, você já não conseguiu assistir a aula de ontem, que foi a primeira aula. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui da primeira aula, mas na quinta-feira, na próxima quinta-feira agora, tá? Na próxima quinta-feira, vou até deixar de verde aqui, ó. Vai ter um resumo geral, que eu estou chamando, tá bom? A gente vai pegar todos os conteúdos lá, vai ter um resumão geral. Mas se você pegar o material de apoio lá no canal do Telegram, você já vai entender o que a gente falou ontem na aula 1, tá? Então essa aqui de laranja, ó, já foi, aula 1, segunda-feira. E hoje estamos aqui, ó, nessa aqui de amarelo. Terça-feira, segunda aula, aula 2 do nosso intensivo, tá? Esse aqui é o mesmo link que eu te passei no Telegram, que eu te passei por e-mail, tá? É onde sempre estarão as aulas. O que acontece então nessa aula 2 aqui? O que a gente vai fazer, tá? A gente ela vai ser também dividida. Isso aqui foi os nossos recados importantes, tá? Nossos recados importantes. Então, não esqueça, as aulas ficam liberadas por 24 horas. As aulas sempre entram no ar às 20 horas, né? Às 8 horas da noite, tá? Então, sempre às 8 horas da noite vai ter uma transmissão da aula aqui no nosso intensivo. O intensivo começou na segunda, hoje é terça, quarta e quinta, né? Então, serão 4 dias aí de aulas intensas e conteúdo para você dar o teu próximo passo, para você literalmente sair do zero e entrar naquele nível 1 que eu comentei lá na primeira aula. Talvez se você não assistiu a primeira aula, você não entenda muito bem o que são os níveis, mas tu vai revisar isso também, tá? Ok, então o que a gente vai ver nessa aula 2 aqui hoje? O que a gente vai ver nessa aula 2? Na aula 2, você vai entender tudo sobre a estrutura do sistema Linux. Então, a gente vai estudar a estrutura de diretórios do Linux, o que cada um faz, para que cada um serve, para o que guarda, que estão guardados, qual que é o padrão dessa estrutura. A gente vai entender isso daí, tá? A gente vai usar a estrutura, a instalação que a gente fez na primeira aula, que é aquela instalação da distro Debian. Lembrando, a gente vai usar aqui no intensivo e nos próximos níveis, para quem, né, quiser continuar, sempre 2 distros. A distro Debian e a distro CentOS. Então, padrão Debian e padrão Red Hat
Padrão Red Hat aqui é o Debian. Padrão Red Hat, no caso, é o CentOS, tá? A instalação do CentOS a gente vai fazer hoje, tá? Então a gente vai ter já 2 máquinas virtuais instaladas, primeiro com o Debian e depois com agora o 2 vai ser o CentOS. Então esses são nossos recados importantes. Então vamos para a primeira parte aqui da aula, que é a parte onde a gente vai falar sobre tudo sobre a estrutura, tá, do sistema Linux. Qual é a estrutura? A estrutura de diretórios, a estrutura para você entender o que são os diretórios lá do sistema, tá? Então para isso, eu tenho o meu roteiro aqui da aula, né? O meu roteiro aqui da aula, eu vou começar a olhar o roteiro e muitas vezes eu vou estar interagindo no Shell, porque eu quero mostrar para vocês no Shell, direto no Shell, porque é a melhor forma de se aprender. Se eu ficar só falando aqui, você não visualizar no terminal mesmo, no Shell do Linux, vai ficar um pouco mais complicado, tá? Então, eu vou interagir muito aqui no nosso material de apoio e principalmente no Shell, tá bom? Mas mais no Shell aqui, porque eu vou te mostrar, mostrar direto no sistema, que é muito mais fácil para você entender. Então vamos lá. O primeiro diretório que a gente vai aprender é o diretório raiz, que a gente chama, que é o barra, tá? Se a gente tivesse que fazer uma analogia com os sistemas da Microsoft, a gente podia dizer que o barra é o C dois pontos, tá? Mas essa não é a melhor analogia, eu não gosto de fazer essa analogia, porque, né, enfim, é uma analogia talvez que quem não conhece o sistema Linux hoje seja a melhor forma de aprender. Mas, tá? Digamos que você queira, por exemplo, no Linux adicionar um outro disco, né? No Windows, como seria? Você seria o segundo disco, seria o D, né? Seria a letra D lá do sistema. Para você localizar ele, seria a letra D. Aqui no Linux, caso você adicione um outro disco, você vai sempre acessar ele a partir do barra, tá? Então é sempre a partir do barra. Tudo no sistema é a partir do barra. Então isso é o que eu mais quero que você entenda, que no sistema você tem partições, você pode colocar partições, pode colocar novos discos de outras partições, né? Novos discos com outras partições, por exemplo, um novo disco com mais 5 partições, você pode adicionar, mas tudo isso vai ser acessado via ponto de montagem, que a gente chama, tá? Ponto de montagem. O que é um ponto de montagem, Pedro? É exatamente um diretório onde você aponta uma partição, né, do seu disco lá para dentro. E nessa partição, quando você grava, depois que você monta essa partição, quando você grava dentro desse ponto de montagem que a gente chama, você já está, tá? Você já está gravando na partição. Então, o sistema Linux trabalha com isso, com pontos de montagem, e um ponto de montagem nada mais é do que um diretório aqui no sistema, tá bom? Então vamos passar para o Shell aqui para a gente já acessar, tá? Eu já loguei aqui no meu sistema, eu dei um clear, vou dar um cd barra, tá? O comando cd ele acessa diretórios, né? Então eu dou um cd barra, ou seja, eu estou no diretório raiz do meu sistema. Se eu der um comando pwd, eu vejo que eu estou, pwd, ele me mostra a localização onde eu estou, tá? Estou no barra, tá bom? Estou no barra. Então, logado aqui como usuário root, tá? Naquela mesma instalação que a gente fez lá na primeira aula, tá bom? Então, caso eu dê um ls aqui, eu listo todos os diretórios e arquivos que existem dentro do meu diretório barra, ou seja, da raiz do meu sistema. Então, tudo parte aqui da raiz, tá? Esse ls aqui no Shell, ele pode ser muito mais interativo, ele pode ter cores aqui, tá? Você pode digitar assim, ls color igual a alto, tá bom? Você veja que ele já começa a te mostrar cores aqui. Então, essas cores aqui, ele fica muito mais interativo quando você está usando assim, porque você consegue enxergar que esse azul escuro é um diretório, esse azul mais claro é um link simbólico, tá? Você vai entender que é link simbólicos mais para frente. E todos aqui são diretórios, o arquivos, o boot, esse arquivos foi aquele ponto de montagem que a gente criou lá na instalação. O barra dev, o barra tmp, o barra home, o barra lost found, o barra media tmp, mnt, o opt, o proc, o run, o tmp, o var, e isso aqui são 2 outros links simbólicos, tá? Então essa aqui é a forma de você enxergar as cores do Shell, tá?
Como por padrão as cores do shell não são mostradas, se eu dou um ls aqui não são mostradas, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar isso aqui por padrão no meu sistema, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar um arquivo do usuário root para que essa coloração aqui ela fique padrão para o meu sistema, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar esse comando aqui, ó, apt get install vim. Eu vou instalar um editor de texto chamado vim, tá? A gente vai ter aula de gerenciamento de pacotes na terceira aula, tá bom? Então você não se preocupa muito aqui com o comando apt-get agora, mas o apt-get é para gerenciar pacotes no Linux, ou seja, para instalar, atualizar e remover softwares. Tá? Então instalei um editor de texto, eu vou dar um cd enter e estou aqui dentro do /root, tá bom? /root. Aqui dentro do /root tem um arquivo, ó, eu vou editar o comando vim. Você não se preocupe com esses comandos agora, tá? Porque eu vou só habilitar algo aqui para ficar mais visível para você. Eu vou dar um vim.bashrc. Esse .bashrc é um arquivo que está dentro do diretório /root, que é o diretório home do meu usuário root. Tá? Então eu vou dar um vim.bashrc, vou dar um enter. Você veja que ele edita o arquivo aqui, né? Ele edita o arquivo. E aqui no vim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses comentários aqui, tá? É bem simples para fazer isso. Eu vou apertar o I e quando eu aperto o I, eu entro em modo de inserção aqui no vim, tá bom? Modo de inserção está aqui embaixo, ó. E agora eu posso editar aqui, ó. Posso tirar esses comentários dessas linhas aqui, ó. Tá? Eu vou tirar também dessas linhas aqui. O que essas linhas fazem, Pedro? O que essas linhas fazem? Elas criam alias, apelidos no meu sistema, tá? Esses apelidos, eles vão servir para quê? Para que quando eu digitar o ls, ele já vai passar o parâmetro do --color igual a alto, tá? Isso aqui no usuário root ele não vem como padrão. Tá bom? Então por isso que eu tô editando esse arquivo. Tá? Eu até não acabei não falando, né? Então para salvar o arquivo você aperta ESC:x exclamação, tá bom? ESC:x exclamação. Daí você vai estar salvando o arquivo, tá? Você não precisa fazer essa parte aqui, mas caso você queira interagir com o shell já com a configuração, a coloração, né? Coloração do ls já habilitada, você pode fazer, tá bom? Então para eu ativar isso aqui, ó, você pode ver ls barra, a coloração não está ativa, né? Eu posso dar o comando source e eu passo o nome do arquivo, .bashrc. Dou enter. E agora eu dou um ls barra, você veja que a coloração já está ativa, ok? Com essas cores ativas fica muito mais fácil da gente interagir aqui no sistema, porque você já consegue enxergar essas cores. Então posso dar um cd enter, ls, já está tudo com as cores ali, né? Então você entende que o ls mostrando o azul mais escuro é um diretório, o azul mais claro é um link simbólico, e assim eu vou te mostrando outras coisas. Óbvio que você pode dar outros comandos aqui do ls, outros parâmetros, como o ls-laf, tá? ls e dar o parâmetro -laf. Eu não vou te explicar o que é cada parâmetro do ls agora, porque a gente vai ter, né, na terceira aula, a gente vai ter a aula de comandos. Então, a gente só vai falar de comandos. Então, eu vou te passar todos os comandos necessários para você navegar aqui no sistema. Eu só estou te mostrando esses comandos básicos agora para a gente conseguir fazer essa listagem, tá? Eu queria essa listagem aqui, ó. Essa listagem com a coloração e essa listagem completa aqui, tá? Então, quando você enxerga um diretório, a primeira coisa que se você não tivesse essas cores aqui, né, para você saber que o arquivos é um diretório e que por exemplo, o sbin é um link simbólico para /usr sbin, por causa dessa informação aqui do começo, ó. Você veja que essa primeira letra aqui, ele tem um L, e aqui todas as informações da permissão, tá? Esse L é o tipo do objeto, ou seja, o D é de diretório, o L é de link simbólico, e quando há um arquivo comum, ele fica só um risquinho, fica em branco, tá bom?
Então agora a gente vai começar a entender a estrutura dos diretórios, tá? Então a gente já entendeu o que é o barra, que tudo fica a partir do barra. Você veja que aquele ponto de montagem que a gente criou aqui, ó, o barra arquivos, né? O arquivos, ele tá aqui, ó. O barra arquivos está aqui, né? E assim por diante, tá bom? Então vamos lá passar para nossa documentação e vamos começar a entender os outros pontos de montagem que você tem. O próximo diretório que a gente tem aqui, que a gente vai estudar, é o barra boot, tá? Barra boot. O que é o barra boot? Tá? Dentro do barra boot, ele fica os arquivos de inicialização do sistema e principalmente os arquivos como o kernel. O kernel ele é uma imagem, é um arquivo de imagem do kernel, tá? Ele fica dentro do barra boot, e os arquivos de configuração do grub, tá? O grub, como eu já falei, é o nosso gerenciador de boot. Então, dentro do barra boot ficam esses arquivos aqui. É bem comum, tá? Deixa eu passar aqui para o shell. É bem comum a gente separar o barra boot dependendo do sistema de arquivos que você vai usar. Por exemplo, ó, barra boot, cd barra boot. Entrei, eu vejo que tem um diretório chamado grub e tem vários outros arquivos, tá? A imagem do kernel é esse arquivo aqui, ó, vmlinux 4.19.0.10 amd64, tá? Essa informação aqui informa, né, pra gente que o nosso kernel é um kernel de 64 bits, tá bom? Esse vmlinux aqui, ele, por padrão, ele é o nome da imagem do kernel aqui no Debian, tá? Então no Debian eles gostam de chamar assim, por vmlinux. Então aqui dentro do barra boot fica os diretórios, fica os arquivos de inicialização do nosso sistema, tá? Então é bem comum, a gente, como eu estava falando, é bem comum a gente separar o barra boot em uma partição. Por exemplo, a partição ela pode até ser uma partição, sei lá, de 50 megas, de 100 megas, de 500 megas, dependendo conforme, né, você vai quantos kernels você vai ter aqui, mas geralmente tem um kernel só que é padrão que a gente usa, porque é uma partição bem pequena. E é uma partição que a gente né, pode, dependendo do estilo de instalação, por exemplo, se você instala o sistema completo por LVM. Então, o que o sistema precisa? O sistema precisa acessar o boot para poder inicializar o kernel, mas o LVM ele é um software, né, que roda só depois que a máquina inicializou. Então você precisa, quando você instala tudo por LVM, por exemplo, que eu já falei, que é o Logical Volume Manager, né, que você criar várias partições e colocar ela dentro de um volume lógico, e com isso você ganha vários recursos, como por exemplo expandir essa partição. Então o barra boot nesses casos é recomendável que fixe. Na verdade não é nem recomendável, é para você deixar separado caso você faça essa instalação. Mas como a gente está instalando aqui normal, com o sistema de arquivos ext4 direto instalado na partição, não estamos usando a LVM, não estamos usando o RAID, nem RAID, né? Então é tranquilo a gente deixar o barra boot tudo junto aqui, tá? Vamos para o próximo então aqui, pessoal. O próximo é um diretório bem comum aqui do sistema, que é o que a gente chama de bin, tá? São os binários essenciais. Então dentro do barra bin contém os binários essenciais, ou seja, primeiro, o que é um binário, né? Assim, para sistemas Unix, um binário é um executável, é um programa, digamos assim, tá? Então, é um programa. Os aplicativos também podem ser armazenados no barra usr bin, tá? Que é um outro local que fica principalmente os arquivos utilitários do bash, tá? Utilitários que podem ser utilizados pelo sistema, tá? O bin, se a gente acessar aqui dentro, você vai ver que ele tem vários utilitários. Então, a maioria dos comandos que a gente tem aqui, ele tem um arquivo binário, né, que fica dentro do sistema, fica dentro do barra bin. Tá? E também pode existir um outro diretório chamado sbin, tá? Que contém utilitários binários, né, vamos chamar assim, contém utilitários binários executáveis, e são para administração do nosso sistema, tá? Que são para administração do sistema. Então, os binários básicos para o sistema inicializar sempre vai estar dentro do barra bin, tá bom? Porque é o que o sistema precisa para acessar e para rodar, e caso aconteça algum problema com o sistema de arquivos, o barra bin vai estar lá prontinho para acessar. Se a gente acessar aqui, ó, cd barra bin,
LS, você veja que tem vários arquivos aqui, tá? Esses arquivos que assim, batendo o olho no shell depois que a gente ativou aquela coloração, né? Todos os arquivos que são aqui verde, tá? Eles são arquivos executáveis, ou seja, são binários do nosso sistema, tá bom? Então são binários do sistema. Então por isso que eu ativei essa coloração aqui do shell para a gente já para você já ir se acostumando. Por exemplo, esse comando aqui, o zcat, ele é literalmente um comando, tá? O zdiff, o zdump, é tudo comando isso aqui. Ou seja, tudo utilitário, tudo o zless, o zmore, é tudo binário que está dentro daqui, né? Dentro do sistema, que você pode executar ele em qualquer lugar, tá? O /bin, você pode executar qualquer comando que está aqui dentro, qualquer utilitário que está aqui dentro, qualquer binário que está aqui dentro, de qualquer lugar do sistema, tá? Então, caso você esteja assim, ó, cd, enter, eu estou aqui, ó, pwd, eu estou dentro do root, tá bom? Estou dentro do root. Qualquer coisa que eu digite aqui, por exemplo, esse comando aqui, ó, who, tá? Ele me mostra o usuário que está logado agora no sistema. Então, ele me mostra que o usuário root está no TTY1, tá? Ou seja, está no terminal 1. Na aula que vem, a gente vai entender um pouco mais sobre terminais, tá bom? Então, qualquer coisa que você execute que esteja dentro do bin, tá? Dentro do bin, ele vai executar em qualquer lugar do sistema. Por quê? Porque o bin é um dos patches do sistema, tá? Ou seja, ele está dentro de uma configuração aqui do nosso ambiente, porque qualquer coisa que eu precisar usar dentro binários, né, que são aqui, eu posso executar ele de qualquer lugar, tá? Pode ver que alguns binários já foram até substituídos por links simbólicos, tá? Então, a questão de link simbólico é muito utilizado aqui dentro do Linux, tá? Muito utilizado mesmo. No nível 2, a gente vai falar sobre links simbólicos. Então, vamos lá para o próximo diretório aqui. É o famoso diretório de arquivos de configuração, o /etc, tá? Tem algumas pessoas que gostam de chamar ele de /etc. Eu, particularmente, prefiro chamar ele de /etc, tá? Dentro do etc contém os arquivos de configuração que geralmente podem ser editados com um editor de texto, tá? Então, observe que no etc contém todos os arquivos de configuração. Tem algumas exceções para essa afirmação aqui, tá? Vamos passar ali para dentro do /etc para você enxergar isso melhor aqui, ó. Então, ó, cd /etc, tá? Vou dar um ls. Você veja que vou dar até um clear aqui, ó, e vou dar um ls novamente. Você veja que ele tem vários diretórios, né? E dentro dos diretórios tem arquivos de configuração, e esses arquivos todos aqui que estão aqui dentro são arquivos de configuração, como por exemplo, um arquivo bem importante aqui, eu vou dar o comando cat e vou digitar /fstab, tá? Esse arquivo aqui onde diz para o sistema, onde o sistema lê, né, tudo que o sistema precisa montar na hora do boot, ou seja, o sistema tem uma partição, qual partição precisa ser montada, tá? Esse arquivo aqui, o /etc/fstab, tá? Então, todos os arquivos aqui são arquivos de configuração padrão do sistema. Se perceba que os arquivos, tá? Alguns arquivos eles têm .conf, como por exemplo o host.conf, o outro arquivo aqui com .conf que eu acabei de ver aqui, ó, o mk2fs.conf, tá? O rsyslog.conf, alguns têm .conf e outros não têm extensão. Então, pro sistema, tá? Pro Linux, não importa se você cria um arquivo com extensão, um arquivo sem extensão, .conf, .txt, não importa. O que importa é que ele vai sempre ler o arquivo, tá? Então, colocar arquivos com .conf, .txt é só uma convenção que a gente chama aqui, tá? Como, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, o fstab, ele é um arquivo de texto comum, mas ele não tem o .txt, o .conf, tá? Aquele arquivo que eu editei lá para habilitar os alias, né, os apelidos do sistema, o nome do arquivo é .bashrc, tá? Aquele nome ponto no começo indica que ele é um arquivo oculto, tá? E esse arquivo ele não tem extensão, ele é .bashrc, tá? Então, é um arquivo simplesmente de configuração do bash, ele não tem extensão nenhuma, tá? A exceção aqui de configuração, todas as configurações podem estar dentro do etc, né? Porque você pode ter, por exemplo, um software de terceiro, tá? Você pode, por exemplo, instalar o Zimbra. O Zimbra é um software que a gente instala servidor de e-mail muito, muito completo, tá? Com uma estrutura de web e-mail muito interessante. Toda a parte de instalação dele é bem automatizada pelo próprio fabricante lá do Zimbra, tá?
E todas essas instalações são feitas dentro do /opt, e as configurações do Zimbra também ficam lá dentro do opt. Então, alguns softwares de terceiros, eles acabam fazendo essa configuração particular nos diretórios deles. Então, nem tudo está dentro do /etc, mas por padrão está dentro do /etc as configurações do sistema padrão, tá bom? Vamos passar aqui para o nosso próximo diretório, então. Vai ser o /dev, tá? O /dev é bem interessante. Você não pode imaginar como a gente já fez modificações nesse diretório /dev, tá? Então, o que é o /dev? São os arquivos de dispositivo do Linux. Então, o Linux, todos os dispositivos que ele tem, ou seja, todos os hardwares que ele pode acessar, como, por exemplo, o nosso HD que a gente adicionou, nossas partições, por exemplo, o /dev SDA, tá? O /dev SDA é o nosso primeiro HD SATA que a gente adicionou aqui no sistema. Esse primeiro HD SATA, ele é identificado no sistema como um arquivo, né, que é um arquivo de dispositivo, tá? Não é um arquivo TXT, é um outro tipo de arquivo, que é um arquivo de dispositivo. Ele vai ser identificado por /dev SDA. Então, sabendo que existe o /dev SDA, a gente sabe que existe um primeiro disco chamado SDA. E cada partição do disco, ele também cria um novo dispositivo, tá? Então, todos os dispositivos dentro do sistema ficam dentro desse /dev, tá? Vamos acessar também o /dev, que é bem interessante de você ver ali o /dev, aqui ó, cd /dev. Você veja que a gente pode acessar tudo a partir do né? Tudo está a partir do Se você der um ls, ó, você já enxerga esses arquivos aqui laranjinha, tá? Para mim tá meio laranja, tá? Não sei como que vai ficar para você aí na transmissão do vídeo, mas aqui tá meio laranja. Todos esses aqui são dispositivos, tá? Então você digitar assim, ó, ls sda asterisco, você vai ver que tem o dispositivo /dev SDA, né? /dev SDA, SDA1, SDA2, SDA3, SDA5 e SDA6. Exatamente as partições que a gente criou aqui na nossa instalação da aula de ontem, tá? Então aqui é o dispositivo do próprio HD, aqui é o dispositivo da primeira partição primária, aqui é o dispositivo da segunda partição primária, aqui é o dispositivo da partição estendida, né? Ou seja, a partição estendida tem as partições lógicas dentro. E qual é a lógica? SDA5 e SDA6. Tá? A gente viu essa lógica aqui, né, das partições, do layout do disco, como que o sistema Linux identifica isso. A gente viu isso na aula de ontem. Tá? Então, só fazendo uma pequena revisão aí do que a gente viu. A gente viu isso na instalação, né? E também vimos isso com o comando fdisk-l para você enxergar dentro do sistema. Tá? Então, aqui estão os dispositivos do sistema, tá? Então, todos os dispositivos que você for criar, que você for instalar, né, aqui, ele vai acabar criando um dispositivo aqui dentro, como, por exemplo, os diretórios, os HDs, os TTY, tá? Os terminais do sistema, cada um tem um dispositivo, e assim por diante, tá? O mouse, o teclado, tudo isso aqui tem um dispositivo que é um dispositivo que fica nesse diretório aqui, tá bom? Depois de ver o /dev, a gente vai ver o /home, tá? Que é a pasta pessoal, é o diretório pessoal de cada usuário. Então você imagine que você criou um usuário, eu criei o meu usuário chamado Pedro D. Quando eu criei esse usuário, o sistema automaticamente já criou um diretório padrão para o meu usuário, que todos os usuários têm um diretório padrão, né? Se você não modificar isso, se você não executar comandos para isso ser modificado, que é /home /nome do usuário. Então tudo que o usuário os arquivos de configuração para o usuário fazer login, tudo que é do usuário vai ficar dentro do /home /nome do usuário. Tá? A gente pode até acessar isso aqui para você ver como o sistema, ó, vou dar um clear aqui, cd /home, tá? ls-laf, tá? Esse aqui é um comando de uma ls mais completo, a gente vai explicar um pouco mais. Você veja que eu tenho um diretório aqui chamado Pedro D, né? Inclusive as permissões aqui são diferentes, porque só o usuário pode acessar o usuário e o grupo pode acessar esse diretório aqui. Então o Pedro D foi criado quando eu criei lá na instalação desse meu Debian aqui, aquele meu usuário comum lá do meu sistema, então ele já criou esse diretório home. Se eu adicionar um novo usuário aqui, ele vai adicionar nome do usuário, /home /nome do usuário. Então
diretório home, ele é um diretório onde fica os arquivos dos usuários do sistema. Se a gente dá um df-h, comando que a gente viu na aula passada também para listar as partições que estão montadas aqui no sistema, você pode ver que o /home, né, o /home a gente separou ele em uma outra partição. Por quê? Porque a gente fez essa instalação do servidor aqui, a gente pensou ela como um servidor de arquivos, né, que eu falei na instalação. O que é comum num servidor de arquivos? A gente sempre separar o /home. Por quê? Porque separando o /home, né, os usuários podem gravar arquivos aqui. Se um usuário maluco aqui simplesmente criar um arquivo de, sei lá, de 49 GB hoje, né? O Pedro D lá, ele cria um arquivo de 49 GB hoje, ele não vai acabar comprometendo o sistema como um todo, tá? Simplesmente vai acabar esse espaço aqui do /home e o sistema vai continuar com os serviços que poderiam estar rodando aqui sem comprometer o sistema. Então, por isso que a gente trabalha com as partições, tá? Layout de disco, pessoal, tem aulas, dá para fazer, a gente faz aulas e mais aulas só para falar e dar exemplos e dar, né, assim, dá para fazer muitas informações aqui, muitas aulas só sobre layout de disco, tá? Aqui a gente está falando sobre estrutura de diretórios. Eu entrei um pouco no layout de disco aqui porque é o que a gente já fez lá na primeira aula, tá bom? Então vamos para frente aqui. O próximo diretório então que a gente vai estudar é o /lib, que são bibliotecas essenciais, ou seja, tudo que um binário precisa de biblioteca para rodar fica dentro do /lib, tá? Então, uma outra analogia também que é mais fácil para quem está acostumado com sistemas da Microsoft, digamos que você tem lá um diretório da Microsoft onde fica os arquivos .dll, tá? O /lib seria mais ou menos isso, tá? Então, quando você instala algum software via apt, até via compilação aqui manual, quando você instala, o sistema vai lá no /lib procurar, por exemplo, eu quero saber se existe a biblioteca para eu poder rodar um comando XYZ, tá? Então é dentro do /lib que ele vai procurar. Então os binários que estão dentro do bin, dentro do /sbin, né? Eles sempre vão lá no /lib procurar essas bibliotecas, tá? E também a parte do kernel, tá? Tem bastante coisa do kernel lá dentro do /lib. Vamos acessar aqui para você ver. A gente sempre vai ficar acessando porque é muito melhor você enxergar aqui direto no sistema, né? Ó, vou dar um ls aqui, você veja que tem diretórios do kernel, tem vários outros, ó, do Python, então tem bibliotecas do Python aqui. Óbvio, né, que o meu sistema é muito básico, né? Não tem quase nada instalado, tá? Ó, o dpkg, que é o utilitário para instalação de pacotes individuais do Debian. Esse modeprobe.d aqui são literalmente o diretório onde estão os módulos do kernel, tá? Então você pode baixar e subir módulos do kernel. Esse modeprobe ele tem os módulos aqui dentro dele, tá? Então aqui estão as bibliotecas e alguns utilitários e softwares que estão instalados aqui nesse meu servidor vão precisar para rodar. Então o sistema já instala tudo aqui dentro do /lib, tá? Então você veja que é um padrão, né? Padrão de diretórios, tá? Lembrando, a gente está estudando essa lista de diretórios aqui, né? Deixa eu dar um ls -laf barra, tá? A gente está estudando essa lista de diretórios aqui, tá? Então a gente está olhando a estrutura do sistema e analisando essa estrutura aqui para a gente ter isso em mente e saber cada um desses diretórios aqui. Óbvio que alguns diretórios que eu fiz aqui, por exemplo, esse /arquivos, ele é totalmente particular da minha instalação que eu fiz aqui, tá? Então talvez você possa não ter feito na sua instalação aí. Então vamos passar para cá novamente e falar do Lost mais Found, tá? É literalmente o achados e perdidos, os arquivos recuperados. Então, caso o sistema falhe, caso aconteça algum problema com o teu sistema de arquivos, o sistema reinicia, certo? O sistema vai reiniciar. E na hora que ele inicializar, né? Na hora que, por exemplo, acabou a luz e eu esperei a luz voltar, né? Liguei o sistema. Caso tivesse algum arquivo que está corrompido dentro de uma partição sua, o sistema, o próprio ext4, né, que é o nosso sistema de arquivos, ele vai lá e vai tentar recuperar esses arquivos, tá? E os arquivos que eles não conseguiram recuperar, ou conseguiram recuperar pela metade, por exemplo, ele vai jogar para dentro desse diretório aqui, tá? Então, caso você veja que tem algum arquivo que está corrompido, você pode olhar dentro desse diretório, é o Lost mais Found, tá? Eu coloquei aqui o /Lost mais Found
Mas tem uma particularidade aqui, tá? Todas as partições que você cria, o sistema já adiciona um loss mais fonte, tá? Você vai enxergar isso aqui no shell, direto no shell aqui, ó. Quer ver? Quando a gente fez a instalação do nosso sistema, a gente criou outras partições, tá? A gente criou a partição barra, a gente criou duas outras partições, né? Uma partição que a gente apontou para o barra arquivos, outra a partição que a gente apontou para o barra home, né? 2 pontos de montagem, tá bom? Você veja que o lost mais found, ele está aqui no barra, né? Está aqui no barra. Mas se eu acessar aqui, ó, barra arquivos, tá? Ele é uma outra partição, né? Ó, você veja que o barra arquivos também tem um lost mais found. Por quê? Porque o barra arquivos, se você der um df-h, correto? Barra arquivos, eu enxergo aqui pelo comando df-h que o barra arquivos ele é um ponto de montagem, né? Ele é um ponto de montagem para quê? Para barra dev SDA2, ou seja, para a minha segunda partição primária aqui do meu HD, né? A mesma coisa vai acontecer com o barra home, né? Se a gente acessar aqui o barra home, ele também é um ponto de montagem. Para quê? Para o barra dev SDA5, né? Que é a primeira partição lógica aqui do meu disco, tá? Isso a gente viu isso lá na aula 1 ontem, tá bom? E você veja aqui, ó, que o lost mais found, né? Ele também está aqui na minha partição barra home, ou seja, na minha partição barra dev SDA5, né? E aqui é o dispositivo da minha partição. Então, por padrão, cada ponto de montagem que você criar, cada partição que você apontar para algum local, ele vai ter esse loss mais found. Por quê? Porque os arquivos estão aqui dentro do barra home, pode ter algum problema, e ele, né, vai precisar recuperar para algum diretório, e esse diretório aqui é o loss mais found, tá bom? Então é isso. O barra média, a gente vai estudar agora o barra média, que são mídias removíveis, então um diretório que pode conter subdiretórios, né, de mídias removíveis, como por exemplo um CD do Linux, né, pode estar lá dentro. Óbvio que a gente não usa mais isso, né, a gente não coloca mais CDs dentro das máquinas, tá, mas isso aqui eu tenho que documentar porque é algo que existe, é algo que pode cair em alguma certificação, né. Mas assim, por padrão, caso a gente até vai acessar esse diretório, você vai ver que ele tem um subdiretório lá dentro, tá? Caso você tenha, por exemplo, dois unidades de CD no teu servidor, ou no seu computador, lá dentro do barra média ele vai ter 2 diretórios, 2 subdiretórios. Quando você montar um CD, ou a unidade de CD, né? Para você acessar a unidade de CD no Linux, você precisa montar essa questão de montar, você vai usar o comando mount, né? Vai passar o tipo do sistema de arquivos e vai montar, tá bom? E nesse subdiretório a gente pode criar lá vários subdiretórios, nesse diretório média, né, a gente pode criar vários subdiretórios, ele por padrão é de mídias removíveis, ou seja, mídias que você, né, por exemplo, CD, DVD, esse tipo de coisa. Ó. Vamos acessar aqui para você olhar. Por padrão ele vai ter lá dentro, quer ver? Ó, CD barra média, ls. Você veja que ele tem dois diretórios aqui, ó, né? Um diretório é literalmente um link simbólico, né? E aqui é um diretório mesmo. Se você der um ls mais completo aqui, ó, ls menos laf, tá? Não se preocupe com os parâmetros que eu estou passando aqui no ls, porque na próxima aula a gente vai aprender comandos. Eu só estou usando os comandos aqui para você já ir se acostumando com ele e já, né, não precisar te ficar passando lista de comandos, mas na próxima aula eu vou te passar a lista de comandos e vou te dar os exemplos de cada comando para você aprender. E o ls é o principal, né? A gente usa ele toda hora, tá? Então aqui, ó, aqui você enxerga que o CD-ROM é um link simbólico que aponta para CD-ROM 0, tá bom? Que é esse diretório aqui, é o CD-ROM 0, ou seja, é o diretório para se a gente tivesse que montar um CD-ROM por padrão, ele é CD-ROM 0, o CD-ROM 2, CD-ROM 1 e assim por diante, tá bom? Então são mídias removíveis. Lógico que é um diretório que a gente quase não usa, né? Mídias removíveis hoje em dia a gente não usa. Para instalar qualquer coisa no Linux, a gente usa muito os comandos do apt, né? Que a gente também vai ver na próxima aula, tá bom? Também vai ver na próxima aula. Então o próximo diretório ele é muito parecido, mas ele é para montagem de sistemas de arquivos temporários, tá? Diferente ali do média, que é para mídias, né? Mídias removíveis, CD, DVD, aqui são arquivos temporários, como por exemplo, um ponto de montagem temporário, como por exemplo, eu tenho um dual boot, por exemplo, né, um sistema que tem Linux e Windows, mas eu quero acessar os arquivos do meu Windows, então lá dentro você vai criar o barra média, barra mnt,
Então lá dentro você vai criar o barra mnt barra Windows, tá bom? E vai adicionar e vai montar, né, o seu sistema. Isso aqui é tudo padronização, tá, pessoal? Nada te impede de criar um barra Windows e montar o teu HD do Windows lá no barra Windows, tá? Isso aqui é só um padrão que existe que a gente pode seguir ou não, tá? Quando a gente segue o padrão, tudo fica muito mais fácil de você usar, óbvio, né? Então aqui, ó, barra mnt, você veja que existe um diretório, inclusive ele tá até, né, tem nada, por quê? Porque a gente não tem nenhum sistema que vai ser temporário aqui, né? Mas caso eu plugasse um HD aqui que fosse um HD do Windows, eu podia por convenção, né, criar aqui um diretório barra mnt barra Windows e montar ele aqui dentro, tá? Mas é uma pura convenção, tá? Nada te impede de montar um ponto de montagem que você queira, tá bom? E o próximo é o barra opt. Eu até um pouco já falei sobre ele, mas o barra opt, o padrão dele, o nome padrão dele são pacotes adicionais, tá? Mas geralmente eles são utilizados por softwares proprietários, tá? Por exemplo, o Zimbra é um software proprietário, né? Então ele vai instalar lá dentro do barra opt barra Zimbra, tá? Então vários softwares de terceiros que não são softwares do teu próprio gerenciamento de pacotes, né? Como por exemplo aqui o Debian tem um gerenciamento de pacotes via dpkg e via pacotes do ponto .deb, né? Então tudo que é de terceiro, o padrão é o terceiro adicionar isso aqui dentro do barra opt. Isso aqui é um padrão, tá? O terceiro pode muito bem colocar dentro de um outro diretório que ele escolha, né? Mas o padrão é instalar dentro do opt. Por quê? Porque o opt já existe, é padrão das distros Linux, dos sistemas Unix. Então é muito mais fácil instalar dentro de uma coisa que já tem por padrão, né, do que você ter que criar um diretório ainda. E vai que o usuário não tem permissão para criar o diretório, o barra opt já está lá para resolver isso daí, tá bom? É mais um diretório que se você acessar ali dentro, ele vai estar em branco, então não vou acabar nem acessando aqui. O próximo que a gente vai ver é o barra proc, tá? O barra proc já é bem mais legal da gente avaliar. Por quê? Porque dentro do barra proc tá arquivos do kernel, tá? Arquivos do kernel e de processos do kernel. Então aqui contém informações do próprio kernel, tá? Não é um diretório que você consegue desmontar isso aqui e gravar lá dentro, não é. Não é porque isso aqui é o kernel que cuida, então é algo que você não consegue mexer. Mas lá dentro tem informações do nosso sistema, então a gente usa muito o barra proc para passar informações, tá? Para mudar configurações também em tempo de execução, que a gente chama. Por exemplo, uma configuração que a gente faz dentro do barra proc é editar um arquivo lá, mudar de 0 para 1, de 1 para 0, para dizer que o nosso sistema vai ser um sistema que está roteando pacotes, por exemplo, da rede. A gente pode ver lá dentro de um arquivo, dentro do barra proc, as informações sobre CPU, as informações sobre memória do nosso sistema é bem interessante, tá? Então a gente vai acessar esse barra proc aqui para você enxergar, ó. cd barra proc, tá? ls. Então você veja que tem vários arquivos. Um arquivo interessante aqui é o cat, o comando cat para você listar o conteúdo de um arquivo. Eu vou pegar o CPU info, tá? Ó. Aqui eu tenho a informação do CPU da minha máquina, tá? Uma máquina com Intel, a família aqui dela, o processamento, todas as informações, Core i7, todas as informações MHz dela, todas as informações do meu CPU estão aqui, tá? Então o kernel ele acaba criando esses arquivos aqui com informações e esse diretório aqui é um diretório que você não consegue não consegue fazer mudar muitas coisas aqui dentro porque é o próprio kernel que cuida, tá? Então são alguns arquivos só que a gente consegue fazer configurações e outros arquivos são arquivos em tempo de execução que a gente chama, tá? Então o kernel cria todos esses arquivos aqui na hora que ele está fazendo o boot, tá bom? Então o barra root, né, é o diretório home do nosso superusuário, tá? Então eu falei lá, o barra home, o que é? Ele guarda todos os diretórios dos usuários, né? Então cada usuário tem um diretório barra home barra nome do usuário. Então não é igual no barra root, tá? Então isso aqui, ó, barra home barra root, isso aqui não existe, tá bom? Não existe. Então o diretório padrão do nosso superusuário é o barra root. Então quando você logar no sistema como superusuário, como usuário root, você já vai cair no barra root, tá bom? Então
essa é a exceção lá que a gente tem do diretório home dos usuários. A exceção é que existe o barra root, que é o diretório do nosso superusuário. E uma coisa interessante também é essa informação que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Você não pode, isso aqui talvez o pessoal de web, né, possa confundir. Você não pode confundir o barra, que é o nosso diretório raiz, né, que é o raiz do sistema, com o barra root. Tá? O nome parece algo um pouco parecido, né? O root, né, é o diretório principal do sistema. Não, é o barra, é o diretório principal. Tudo está a partir do barra. O barra root é simplesmente um diretório do nosso superusuário. Ele tem as configurações do nosso superusuário lá, tá bom? Então não confundir com o diretório raiz. O diretório raiz é o barra e o root é o diretório home do superusuário, tá bom? Diferentemente de todos os outros usuários que eles têm o diretório home dentro do barra home barra nome do usuário. Aqui uma informação que você deve levar. Então também é um diretório que também não vou acessar porque a gente está acessando ele a todo momento, né? Tudo que a gente está fazendo está dentro do barra root, tá? Então lá dentro tem alguns arquivos de configuração do usuário. Então o próximo é o barra run, né? É arquivos temporários de aplicativos, tá? Então, por exemplo, um aplicativo está rodando, ele precisa criar algum arquivo, tá? Oferecer, por exemplo, um local padrão para um arquivo temporário, alguma coisinha. Ele vai lá dentro do barra run, tá? Óbvio que existe também dentro do sistema o barra TMP, tá? Barra TMP, tá? Que é um outro local, não sei se a gente ainda não falou sobre ele. O barra TMP é um outro local onde é possível gravar arquivos temporários, tá? Mas o problema do barra run, o problema do barra TMP, na verdade, é que qualquer usuário do sistema pode acessar o barra TMP. Então, pode ser um pouco complicado, dependendo do tipo do aplicativo que está rodando, gravar arquivos temporários lá dentro do barra TMP. Então, existe esse arquivos temporários aqui de aplicativos, que é o barra run. Se a gente acessar lá, a gente vai ver, ó, a gente pode acessar aqui, ó, cd barra run. Ó, você pode ver aqui, ó, dá um ls, clear ls, pode ver que tem vários arquivos aqui dentro. Ó. São arquivos de PID, né? Ou seja, arquivos de processos que estão rodando. Por exemplo, ó, o nosso DHCP client aqui, .pid, ou seja, é o processo do nosso cliente do DHCP, ou seja, o cliente que pegou o IP da rede, tá? Ele criou um arquivo .pid aqui, onde identifica o número de identificação do processo que está rodando o PID. Tá? O SSH, que é outro serviço, tem um arquivo .pid aqui. Então, o Chrome, que é outro serviço também. Então, os arquivos, os aplicativos, né, os sistemas, podem criar arquivos temporários aqui para eles usarem para alguma função. Tá? Você não vai controlar muito isso aqui, mas é interessante que você saiba que isso aqui existe. Tá? Então, são arquivos temporários que o sistema, que os aplicativos que estão rodando vão sempre criar aqui. Óbvio, né, que nesse nosso servidor não tem praticamente nada instalado, né? Nada instalado. Então, por isso que tem poucos diretórios aqui, mas arquivos principalmente, PID, né? Mas quando é um servidor que tem muito serviço, nossa, esse diretório aqui fica com vários arquivos .pid aqui, que são os arquivos de processo aqui, que identificam os processos que estão rodando, tá? O barra SRV, serviços de dados, então é um diretório que contém arquivos e serviços prestados pelo sistema. Só que hoje é bem pouco utilizado, tá? Então era um diretório utilizado pelo Apache, tá? Deixa eu até ver se aqui dentro do nosso tem alguma coisa nesse diretório aqui, ó, SRV, ó. Veja que é um diretório que ele tá em branco. O Apache, né? O Apache, que é o nosso padrão servidor web aí, ele usava muito o barra SRV como diretório padrão para você ter os arquivos dos sites. Mas isso aqui no próprio Debian já não é mais padrão, tá? Os arquivos do site, né, eles geralmente ficam em outro diretório, tá? Mas é um diretório que ele está aí para serviço de dados, ou seja, é um diretório que você pode guardar arquivos lá, e quem usava muito isso era o Apache na época, tá? Mas é um diretório hoje já pouquíssimo utilizado. O próximo é o famoso barra TMP, tá? Que o nome é bem comum, né? Arquivos temporários, tá? Então, qualquer usuário pode gravar dentro do TMP, tá? Se você acessar o diretório, o TMP aqui no terminal, você vai ver uma particularidade do TMP, ó, cd enter barra, né? cd barra
ls. Você vai ver essa particularidade aqui, ó. Quando você der um ls, o TMP ele tem esse verdinho aqui, tá? Esse verdinho aqui, na visualização do shell, né? Aqui que está configurado com aquelas cores, com ls menos color igual a alto que eu falei, ele identifica que é um diretório que tem permissão total, tá? Então, ou seja, qualquer coisa que você gravar dentro do /tmp, ele tem permissão, qualquer usuário pode acessar, qualquer usuário pode ler, qualquer usuário pode modificar. Então, é um diretório literalmente temporário do sistema mesmo, tá? E outra característica incomum do /tmp, né, é que quando você reinicia o servidor, ou o teu computador, os arquivos que estão lá dentro são apagados automaticamente, tá? Então, tem que ter cuidado com você não usa o /tmp para salvar, sei lá, um arquivo importante, um backup, alguma coisa, porque quando você reiniciar, por padrão aí ele vai acabar apagando, tá? O próximo diretório então é o /usr, dados somente leitura. Então, nesses arquivos aqui, nesse diretório contém arquivos que podem ser utilizados pelos usuários, ao contrário de aplicativos, né? Então, não são aplicativos. Então, um diretório muito comum aqui, né, dentro do /usr é /usr share doc, tá? Então, as documentações do sistema, tá? Mas por padrão ele é um arquivo, ele é um diretório para dados somente leitura. Se a gente acessar aqui, ó, o diretório que é bem comum é o usr share doc. Você vai ver aqui, ó. Ó, se você acessar /usr, então dentro desse diretório tem vários diretórios. Tem bibliotecas, por exemplo, do 32 bits, caso você queira usar o usr share, o usr local também, que você pode instalar. Alguns aplicativos de terceiros instalam coisas nesse diretório aqui. Ele também é um patch do sistema, mas o mais comum aqui é o usr share, ó. Tá? Dentro dele tem vários diretórios e o doc. Tá? E nesse doc aqui tem a documentação de todos os aplicativos que estão dentro do teu sistema. Por exemplo, o Vim, ó, que eu acabei de instalar, que é o nosso editor de texto, né? Então, ó, o usr share doc vim, tá? Ó, /usr share doc vim estão as documentações do próprio Vim. Então, são arquivos que são arquivos estáticos, né? Ou seja, documentações, arquivos que geralmente a gente não modifica, eles são somente leitura aqui, só para você acessar a documentação aqui, não fazer muito mais coisas neles, tá? Então vamos para o /var agora, /var, que é bem importante, tá? Bem conhecido. Esse daqui talvez seja o diretório que mais dá problema dentro das instalações, é o /var/log, tá? /var/log, bem assim, ó, /var/log. Por quê? Porque esse aqui é o padrão dos logs do sistema, tá? Então, o /var são arquivos de dados variáveis, que a gente chama. Então, qualquer servidor de banco de dados que você instale, ele vai instalar os arquivos do banco de dados dentro do /var nome do banco de dados lá, tá? Então, geralmente, o /var ele é muito utilizado e a gente em instalações, dependendo do tipo do sistema, a gente coloca ele numa partição separada do sistema, inclusive uma partição maior dependendo do sistema. Por exemplo, um sistema rodando Squid, que é um proxy, você pode separar o /var, porque dentro do /var vai ter o cache do Squid, tá? O cache da navegação dos usuários. Então, é um diretório que, dependendo da configuração que você fizer no Squid, é um diretório que vai crescer muito. Um outro aplicativo que grava muitas coisas aqui dentro do /var são os logs, né, que eu já falei, e também os aplicativos de banco de dados, como MySQL, Postgres, todos eles têm como padrão criar os bancos de dados dentro do /var, tá bom? Então são arquivos variáveis. Isso aqui compensa muito a gente acessar direto no shell, porque você vai enxergar, a gente vai usar muito, tá? O /var, ó, ls, você veja que ele tem aqui o apt, e-mail, log, o cache, né? Esses são arquivos de cache do sistema, como por exemplo, quando você instala pacotes via apt, ele baixa aqui para dentro desse var os arquivos do apt, tá? O log, né? Vou acessar aqui o log. Então a gente está em /var/log. Você veja aqui, por padrão, né? O syslog, que é o gerenciador de logs padrão aqui do sistema, ele vai criar
os logs todos aqui, tá? Lógico, não tem nada aqui no meu servidor, porque ele, né, instalação zeradinha, nova, a gente fez ontem isso aqui, então não tem nada, mas dentro de um servidor de log, por exemplo, um servidor eu tenho servidores que a gente gerencia que tem o Squid rodando, que o arquivo de log do Squid tem mais de 200 megas, tá? Só o arquivo de log de um dia, por exemplo. Então você pode fazer configurações no gerenciador de log para que esse arquivo seja renomeado todo dia e o arquivo não fique muito grande para você não ter problemas de backup também, tá? Então, dentro do /var ficam arquivos variáveis que a gente chama, tá? São arquivos que vão mudar muito, né? Vão mudar muito. Sistemas vão, por exemplo, um banco de dados, a todo momento vai estar gravando alguma coisa dentro do banco de dados, então o diretório /var ele vai estar mudando muito, muito mesmo, tá? Então, também é recomendável que a gente separe isso em uma nova partição, tá bom? Pessoal, então essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? Essa foi a nossa primeira parte desse intensivo de hoje, do segundo dia do nosso intensivo, tá? A gente viu tudo isso aqui, ó, tudo isso, tá? Tudo isso já tá aqui no nosso material de apoio, Então a gente entendeu principalmente, tá? A estrutura do diretório, né? A estrutura de diretórios, entender que tudo parte do raiz, tá? Se você entender essa parte aqui, que tudo parte do raiz, que se você tiver várias partições no sistema, tudo está interligado, caso você queira acessar em um ponto de montagem, como a gente criou lá desde a instalação, só que eu já estou bem contente, porque a partir desse momento que você entendeu isso, o que é diretório raiz, o que são os outros diretórios, né, a função de cada um e os pontos de montagem que você pode escolher onde você quiser, né? Por exemplo, a gente escolheu lá o /arquivos, né, que é o nosso ponto de montagem de uma partição que a gente criou. Então eu já estou bem contente, tá? Porque isso aqui já vai te diferenciar das pessoas que talvez tenham dificuldades de entender, principalmente quando você pega sistemas já instalados, tá? Quando você instala o teu, como a gente fez aqui, é muito interessante, né? A gente simplesmente lembra que a gente fez a instalação e na instalação a gente colocou /dados, né, em uma outra partição, né? Mas quando você não sabe disso, quando você pega um sistema já instalado, você tem comandos para você descobrir essas informações, tá? Então a gente entendeu sobre o /boot, o /bin, são binários, né, do sistema. Cada comando que você tem aqui dentro do sistema ele vai estar dentro do /bin. /etc, talvez o mais importante, então você quer fazer backup de todas as configurações do teu sistema, faça backup do /etc, tá bom? O /dev, né, que a gente vai estudar, eu tenho, pra você ter uma ideia, no nível 2, se não me engano, tem uma aula só para falar sobre os dispositivos do sistema, tá? Só para estudar o /dev, então é bem interessante, tá? Então o /dev, tudo que a gente criar de partições vai ter uma partição, vai ter um dispositivo, né, dentro do /dev, né? A gente falou sobre o /home, que são o diretório padrão de criação de usuário, né? Ou seja, cada usuário tem um diretório padrão no sistema e esse diretório está dentro do /home, /nome do usuário. O diretório /lib, que são as bibliotecas, a gente vai fazer aquela analogia, né? As DLLs do sistema. O lost found, né? Eu coloquei aqui /lost found, mas você lembra, tá? Lembra disso que eu falei aqui? Que todas as partições que você tem acesso no sistema, que estão montadas, né, vão ter um lost found, tá? O /média, que coloca as mídias, né, CD, DVD, a gente quase não vai usar isso. Os pontos de montagem para sistema de arquivos temporários, como por exemplo uma máquina com Windows, um outro Linux que você queira plugar lá o HD dele para você acessar, você pode criar um /mnt lá dentro. O /opt, que são um diretório padrão para terceiros criar arquivos e instalar softwares, né? O /proc, que é talvez o mais importante aqui, diretório do sistema. Sem o /proc o sistema simplesmente não funciona, tá? Porque é onde está todos os processos do kernel, né? O /root, né? Onde é o diretório home do usuário root, então existe essa exceção, né, do diretório, todo usuário tem um diretório padrão dentro do /home, não, com exceção do root, tá? O /run, que é o diretório temporário de aplicativos que estão rodando, então os arquivos de processos.pid, né, que a gente chama tão lá. O /srv, por exemplo, arquivos de dados de sites, mas hoje, por padrão do Debian, já não é mais utilizado. O /tmp, arquivos temporários, né? Lembrar dos arquivos temporários aqui, que eles são apagados, tá? Quando você reinicia a máquina, que qualquer usuário pode gravar e deletar arquivos aqui dentro, então só arquivos temporários mesmo, tá?
Eu estou pensando isso aqui no sistema de arquivos que é compartilhado com vários usuários, tá? O /USR, que são arquivos somente leitura, como por exemplo as documentações do sistema, né? E bibliotecas do sistema. O /var, que são arquivos variáveis, ou seja, arquivos que são muito modificados, como caches de navegação web, como arquivos de banco de dados, né? Então o MySQL, o MariaDB, todos esses que são padrão aí dos sistemas rodando SQL, Postgres, eles vão criar aqui dentro do /var, tá bom? E também os arquivos de log que a gente, né? Geralmente quando eu pego algum servidor parado, a primeira coisa que eu faço é olhar os arquivos de log para ver se o log não estourou, né? Às vezes a pessoa não configurou bem o servidor de log e o log acaba estourando aqui a configuração, o tamanho, né, do HD, tá bom? Pessoal, então a próxima, essa foi a primeira parte, né, da nossa aula, tá? E a gente vai fazer agora a segunda parte, tá? A segunda parte. Então, você não esquece de interagir aqui nos comentários sempre, tá? Dizendo o que você está achando das aulas, enviando as suas perguntas caso seja necessário. E a gente vai tentar sempre ajudar você aí nesse processo de administração de sistemas Linux, tá bom? Então, lembrando, pessoal, a gente está no Intensivo Profissionais Linux, tá? A gente está na segunda aula do Intensivo, as aulas são intensas e são completas para que você aprenda realmente o processo para você dominar o sistema Linux, tá? Então, a gente está utilizando o mesmo método que a gente utiliza com os nossos alunos, tá? E já são mais de 2.100 alunos, tá? Então, esse mesmo método já ajudou diversas pessoas a sair do absoluto zero e, né, está no caminho aí da administração de sistemas, dominando o sistema, exatamente, né, utilizando aquele método qual que é o método, Pedro, que a gente está falando tanto aqui? A gente falou isso na aula 1, tá? Na aula de ontem. Mas caso você tenha perdido a aula de ontem, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Porque na aula, até vou deixar em full aqui, eu tô com uma lâmpada aqui hoje que, nossa, tá quente, tá? Tive que até ligar o ar-condicionado. Caso você tenha perdido a aula de ontem, tá? Não tem problema, que na quinta-feira a gente vai fazer uma revisão de tudo, tá? E nessa revisão eu quero revisar inclusive aquela parte lá de você entender o que é o método, quais são os níveis, tá? Caso você tenha perdido aquela parte lá. E você revisar também aquela instalação do Debian, essa parte de particionamento aqui. Mas hoje a gente vai fazer a instalação do CentOS, tá? A instalação do CentOS, pessoal, vai ser bem mais rápida, tá? Na verdade, ela é mais lenta, tá? Porque o CentOS ele é uma ISO maior, uma ISO, né, um pouco mais pesada para você baixar, inclusive. O sistema em si ele ocupa mais espaço, tá? Ele é um processo mais lento. Mas eu vou suprimir algumas informações, como por exemplo, informações de partição primária, partição lógica, né, estendida. Isso tudo a gente já viu na primeira aula, né? Então eu vou acabar tirando essas informações agora aqui dessa aula para a gente poder fazer isso na revisão e a aula ficar um pouco mais rápida, tá bom? Para eu não precisar ficar dando muitos exemplos aqui, tá bom? Então vamos partir para a instalação do CentOS agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a mesma coisa que a gente fez lá no Debian, né? Vou baixar, deixa eu ver se eu tenho os links aqui. A primeira coisa para fazer a instalação, né? Então aqui a instalação da distribuição CentOS, tá? Eu falei Debian, né? Mas é CentOS. Estão acostumados já a usar o Debian, mas a gente vai usar o CentOS 7. Ah, Pedro, mas existe o 8. A gente vai usar o 7 por causa do gerenciamento de pacotes, que é o IAM ainda, tá? No 8 já tem uma diferença aí do gerenciamento de pacotes. Então eu preciso te ensinar a usar o IAM, tá? Lá no nível 2 a gente vai fazer isso. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer é a instalação do CentOS, instalação da distribuição CentOS agora, tá? Essa é a parte 2 da aula. Então você simplesmente clica aqui nesse link ou digita aí CentOS Download no Google e você vai cair nesse site. Aqui a gente tem a versão 8, a 7 e a 6.10. A gente vai pegar a 7, vai clicar aqui em 64, a x8664, vai clicar aqui em qualquer mirror, no primeiro mesmo, vai pegar essa ISO aqui, ó, CentOS 7 x8664 minimal
2013.ISO. Essa aqui é uma ISO de 1 GB, tá? Essa ISO, lógico, eu já fiz download, né? Então, para agilizar aqui nosso processo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma máquina virtual para plugar, né, aquela ISO e fazer o boot aqui desse CentOS para a gente fazer essa instalação. Vamos lá. Lembrando, tá, pessoal? Por que você está instalando o CentOS, Pedro? Porque padrão de mercado, tá? Então, você tem que entender isso. Padrão de mercado, hoje você tem duas grandes distros, tá? Padrão Red Hat e padrão Debian, tá? A gente já instalou o Debian, que é o servidor que a gente vai usar, tá, durante o treinamento todo. E a gente vai instalar também o CentOS agora 7. O padrão de instalação é um pouco diferente, tá? O CentOS ele é um pouco diferente aí. É óbvio, né? Porque é o outro padrão. Mas você vai entender aí por que a gente vai instalar isso. Ó, vou compartilhar aqui agora. Você já deve estar enxergando, né? Ó, você já deve estar enxergando a minha tela agora. Estou aqui as minhas máquinas virtuais. Vou dar um novo para criar uma nova máquina. CentOS, o nome dela. 7 intensivo, ok? É o nome da minha máquina. Você veja que ele já, por padrão, que já pega Red Hat, tá? Só pelo nome aqui, ele já sugere aqui Red Hat. Como o CentOS é um pouco mais pesado, eu vou colocar aqui 2, tá? Opa. Vou colocar aqui 2 GB de memória RAM. Pouco menos de 2 GB aqui. Tá? Para nosso processo não demorar tanto aqui. Vou criar uma máquina virtual com um disco virtual, vou dar o mesmo padrão, alocar dinamicamente novamente, vou colocar aqui 70 GB, tá? Lembrando, esse 70 GB não vai ser ocupado, tá? E ok, criamos o CentOS 7 aqui, intensivo, né? Vamos dar configurar nele, vamos dar aqui armazenamento, vou fazer tudo um pouco mais rápido agora, vou dar aqui selecionar o disco. Vou escolher o CentOS Minimal 2013, vou dar um abrir e um OK, tá bom? E estou com o CentOS já pronto para dar um iniciar. Vou iniciar aqui, eu vou clicar em cima dele, lembrando o mouse some, né? E aqui no CentOS eu tenho o Install CentOS 7 e posso dar um Enter. E você veja que o processo vai iniciar. Você veja a diferença também, né, do processo de inicialização. Já estava acostumado do Debian aqui para o CentOS, tá? É bem diferente mesmo. Vou até tirar essa tela aqui de trás para não complicar muito. Você veja aqui que é uma instalação já gráfica, né? Já gráfica. E a primeira coisa, né, é escolher a linguagem. Português. A português da onde? Do Brasil. E sempre dá um continuar aqui embaixo. E aqui, o padrão de instalação do CentOS é tudo aqui nessa mesma janela, tá? Então ele vai tentar configurar o horário, ele vai tentar achar o teclado, ele vai tentar achar as mídias, a seleção de software. E o que a gente vai mexer aqui, ó, é o sistema, é o particionamento, tá? É o particionamento, por quê? Porque ele não tem nenhuma partição ainda para instalar, né? O host aqui também a gente pode habilitar, ó, o host, a rede, né? E o nome de host está não conectado, tá? A gente pode clicar nele aqui, ligar a internet aqui, ó, tá? Ou seja, a Ethernet, né? Nesse meu caso aqui, ele foi ligada da minha máquina. Eu posso dar um finalizado aqui em cima, né? E agora eu até não alterei o host, mas agora a minha internet já está conectada aqui no instalador, tá? E eu posso clicar aqui no sistema, tá? E tem aqui, ó, essa parte é a parte onde eu, né? Aqui, ó, deixa eu dar um finalizar aqui, ó. É a parte onde eu seleciono o disco, tá? Eu seleciono o disco, posso selecionar aqui o disco, tá? E aqui eu posso configurar ele de várias formas. Marquei ele ali. Eu posso escolher aqui embaixo, ó, particionamento, configurar automaticamente o particionamento. Eu irei configurar um particionamento, tá? Um particionamento. A gente vai fazer isso, tá? A gente vai configurar um particionamento não automático, manual aqui, né? Finalizado. Só você deixar esse tiquezinho aqui, dá
deixa 2 ticks aqui, ele vai marcar esse Vzinho ali, preto no fundo branco ali, né? Vou dar um finalizado aqui em cima. E quando eu marquei isso, ele passa para essa próxima tela, tá? Que eu quero configurar aqui a parte de configuração, eu fazer a configuração do meu disco, né? Então o que eu vou fazer aqui? Ele tem vários sistemas de arquivos aqui, né? Tem o LVM, né? O provisionamento da LVM, o BTRFS, tá? Que já fazem provisionamento de espaço e tal. E a gente não vai usar nada disso, tá? A gente vai usar aqui partição padrão, tá? Porque eu quero que seja uma partição bem parecida com aquela que a gente fez no Debian lá, tá bom? Depois que você escolheu partição padrão aqui, ó, você simplesmente vem aqui e dá um mais, tá? E no ponto de montagem, você coloca o barra, tá? Coloca o barra aqui e coloca a capacidade que você quer, como por exemplo, 10 GB. E dá um adicionar ponto de montagem. Então, você veja que ele já criou aqui o barra dev SDA1, né? Inclusive aqui ele já mostra o nome, né? Diferente do Debian, que só mostra o SDA lá em cima e depois o número das partições, né? Vou dar um mais aqui novamente. Vou criar também um ponto de montagem chamado arquivos. Deixar bem parecido com aquilo que a gente fez no Debian. Vou ver se eu lembro. 10 GB. Vou dar um adicionar aqui, né? Veja que aqui ele te dá aqui o sistema de arquivo, o que vai acontecer, né, nos pontos de montagens, e aqui o tipo do sistema de arquivos, ó. Você veja que por padrão ele já joga para XFS aqui, tá? Eu vou mudar, por exemplo, para ext4 aqui. Eu vou mudar aqui também para ext4, tá? Porque eu sou o cara do ext4, eu gosto do ext4, tá? Mas por padrão o CentOS vai sempre jogar para XFS, porque é o sistema de arquivos que o Red Hat trabalha em cima, né? Também é um sistema de arquivos muito bom que trabalha com journal, tá? Ok, vamos adicionar outros aqui. Vamos adicionar o barra home. Eu tenho quanto de espaço em disco? Eu tenho 70 GB, né? E eu tenho 50 ainda. Então vou colocar aqui 40, vou colocar 50. Vou dar um adicionar. Ok, criei aqui o barra arquivos, barra home. Veja que eu não escolho partição primária, partição estendida, né? Ele simplesmente vai criando aqui, ó. Criei o barra dev SDA1, SDA3, SDA2, ou seja, tudo está na partição primária aqui. Agora você vai ver a diferença. Vou adicionar aqui, ó, uma partição swap, tá bom? Partição swap. E vou adicionar aqui, eu tenho de espaço livre. Eu acabei colocando em megabytes ali. Aqui, ó. Essa aqui tá errado, ó. Vou deletar essa aqui. Eu acabei colocando só 50 megas, né? É 50 gigas. Então vou adicionar aqui, barra home, e vou colocar, não vou nem colocar 50, vou colocar 49. 49. Não, só 40 GB. Tá? Vou dar um adicionar ponto de montagem. Agora sim, agora colocou em gigas ali. Eu tinha colocado menor. Agora eu vou adicionar um novo ponto de montagem aqui. Vou chamar ele, já chamei o home, já chamei o arquivos. Vou chamar agora um barra var. Aqui, tá? Vou colocar o barra var com 12 GB. 12 GB. Vamos ver o que acontece aqui com os pontos de montagem. Ó. Já me adicionou aqui o ponto de montagem barra var, só que com o dispositivo barra dev SDA5, ou seja, a primeira partição lógica, né? Veja aqui que está em XFS, vou mudar para ext4, aqui está ext4, aqui está ext4, aqui está ext4, aqui está XFS, o barra home, vou mudar para... O barra home eu vou deixar XFS, só para a gente ter 2 sistemas de arquivos, tá bom? E agora eu vou adicionar uma partição swap com o resto. Pronto. Partição swap criada com 3 GB aí, tá? Uma questão da partição swap que eu ainda não comentei, se eu não me engano, é que a partição swap ele existia né, uma nomenclatura que se tinha a memória RAM e você tinha que colocar o dobro da partição swap, tá? Isso já não é verdadeiro, porque a gente tem muitas máquinas com muito de memória RAM hoje. Por exemplo, esse meu notebook que estou rodando aqui, ele tem 16, então eu não vou criar uma partição swap com 32 GB, né? Não precisa disso. Então, por exemplo, aqui nesse servidor eu coloquei ele com 2 GB e coloquei a partição swap com 3 GB. Então,
depende muito do sistema que você vai rodar, tá? Do serviço que você vai rodar. Vou dar um finalizar aqui. Você veja que aqui é um resumo, né, de tudo que vai acontecer, das partições que vão ser criadas. Eu vou dar um aceitar alterações, tá? Depois que eu fiz tudo isso, eu já tenho esse botão aqui habilitado, ó, iniciar instalação, tá? E eu posso iniciar a instalação. Na verdade, já começa a fazer as coisas aqui embaixo, ó, começa a criar um sistema de arquivos, começa a formatar as partições e me pede para eu criar um usuário e uma senha para o meu superusuário. Então, eu vou criar uma senha fraca aqui, ele vai reclamar. Se eu não me engano, ele reclama, deixa eu ver. Mas não tem problema nenhum, tá? Óbvio que isso aqui é um sistema de teste, né? A gente pode, ó, finalizar. Ele criou, tá? Vou criar um usuário comum, vou chamar ele de Pedro D também. Vou criar aqui uma senha. Isso aqui é interessante a gente criar um usuário comum, porque caso a gente tenha que acessar via SSH, só o usuário comum que acessa via SSH, tá bom? Então o usuário root não, por padrão, não tem acesso via SSH. E vamos aguardar aí agora esse processo de instalação aqui do nosso CentOS, tá? Então, você veja que aqui ele está no 132 de 294, né? Então é um processo, como eu te falei, de instalação do CentOS um pouco mais lento, bem mais lento do que a gente está acostumado lá no Debian, né? Então, ele tem mais arquivos, tá? Então, o padrão aí do Red Hat, ele é um pouco mais lento para fazer essa instalação, tá? Vou deixar tudo isso aqui na tela para o nosso instalador não ficar atrás da minha imagem ali. Não tinha visto que estava atrás da minha imagem, mas eu acho que acabei não cortando as informações ali, porque a instalação é praticamente a maioria dessas coisas que a gente fez aqui para o lado esquerdo da tela, tá? Então esse processo de instalação aqui do CentOS, você vai sentir, como eu já falei, um pouco mais lento, mas eu sugiro que você coloque um pouco mais de memória RAM na tua máquina virtual, tá? O CentOS, como eu já falei também, ele tem o padrão Red Hat, né? O 7, ele é assim, um padrão que qualquer máquina virtual que você vai instalar aí num cloud, num VPC da vida, num VPS até, ele vai ser o CentOS 7, né? O CentOS 8 ele já está no mercado, mas ele é uma atualização aí bem mais recente, então o que você vai encontrar aí muito no mercado é o CentOS 7, tá? O 8 é a versão tá, bem mais que é atual. É óbvio, né, que quando você aprender a usar o CentOS, você vai estar habilitado a usar, por exemplo, o Red Hat Enterprise, tá? Que são sistemas aí que utilizam, na verdade, o CentOS, né? Ele é o Red Hat aqui open source, tá bom? Então, isso aí que é interessante por isso que é interessante você aprender a usar o CentOS. Vamos aguardando aqui esse processo terminar. Óbvio que aí durante a aula eu sugiro que, né, se você quiser fazendo esse processo aqui durante a aula também você pode fazer. Mas a gente vai aguardando porque é interessante a gente ter todas as telas aqui, né? Aguardando para ter todas as telas aqui para você ter essa documentação aí da instalação do CentOS. Quando a gente logar no sistema, você já vai ver ali que o próprio shell ali do CentOS, a configuração ali das fontes do próprio shell é um pouco diferente, tá? Mas a estrutura de diretórios é tudo muito parecido. Uma parte diferente também do CentOS para o Debian, que a gente já usou, é a parte de configuração de rede. Então a configuração da rede ela fica num local diferente lá, é bem diferente. A parte de gerenciamento de pacotes, então o CentOS usa o padrão Red Hat, né? Então com esse padrão do Red Hat, então ele não o Debian usa o padrão, né, do Debian, que é pacotes.deb. Então o padrão Red Hat é pacotes.rpm, tá? Então quando você vai instalar alguma coisa no Debian, você usa softwares como o apt-get, né? apt install
nome do pacote, apt-get install, nome do pacote. Né? O CentOS ele tem algo muito parecido com isso aqui, que é o yan, tá? Então você digita yan install, nome do pacote, tá? E ele vai instalar o pacote da mesma forma com que o DPKG, que o apt, né? No caso do Debian faz, tá? Ele tem a mesma coisa, ele tem os repositórios, vai lá abaixo dos arquivos do repositório e vem aqui para fazer a instalação, tá? Isso no começo, no CentOS, eu usei muito o Red Hat, na verdade. Usei muito o Red Hat na versão, até a versão 9, se não me engano, do Red Hat, antes dele virar para Enterprise. Usei muito e a gente não tinha um gerenciador de pacotes via repositórios. Então, cada vez que você tinha que instalar um servidor, um serviço novo, você tinha que ficar caçando os CDs lá para você, né, instalar as bibliotecas para depois instalar, por exemplo, um Apache, instalar todas as bibliotecas lá do PHP para depois poder instalar o Apache, instalar, né? Então era bem complexo, tá? Então depois que entrou aí o gerenciamento de pacotes via YAM, tá? Ou seja, um gerenciador de pacotes que trabalha com repositórios, né? Que são repositórios, são sites da internet que tem os arquivos. Então isso melhorou bastante, tá? Isso melhorou bastante aí a parte de instalação de pacotes no CentOS. Então, nessa época aí, o CentOS ele ganhou assim, né? O CentOS, quando eu digo o Red Hat, né? O Red Hat, sistemas Linux, enfim, e sistemas que eram muito baseados em Red Hat, como por exemplo o Connectiva, né? O antigo Connectiva, uma distribuição aí. Aí, ó, já tá completo aqui, tá? O CentOS foi instalado com sucesso. Está pronto para ser usado. Reiniciar agora e começar. Eu só preciso clicar aqui em reiniciar. E pronto, agora o sistema está reiniciando. Tá? Você veja que a gente estava batendo um papo aqui e o sistema instalou. Então o CentOS, o Red Hat, na verdade, ele ganhou essa fama aí, né? Você veja que o gerenciador de boot aqui, o grep é um pouco, a configuração está um pouco diferente, né? A gente só vai dar um enter aqui. Nem precisou, ele já vai fazer o boot aqui, tá? Então o Red Hat ganhou essa fama ali de ser um sistema que é difícil de instalar pacotes e tal, mas essa fama já veio por terra porque tudo está resolvido agora com os gerenciamentos de pacotes que existem, tá? Já existe um outro gerenciamento de pacotes mais novo aí para sistemas Red Hat que depois eu comento também. Veja que aqui o localhost eu não configurei, né? Lá eu simplesmente habilitei a rede, mas eu vou digitar aqui o meu usuário root. A senha da mesma forma ele não vai mostrar, tá? E vou dar um enter aqui. Ó, e já loguei no sistema, ó, já estou com o sistema, né? Você veja que aqui o ls barra, ele já me lista completo, né? Já com as cores, ou seja, então o shell aqui do meu CentOS já está habilitado aí com tudo, tá? Essa tela aqui dá para aumentar? Eu vi que algumas pessoas perguntaram, dá para você aumentar, tá? Pode vir aqui, ó. Visualização, escala, por exemplo, e colocar aqui, ó. Pode aumentar essa tela, tá? Pode aumentar essa tela, tá? Vou colocar aqui 200%, acho que daí vai cortar. Não, ficou bom. Vai ficar grandão, ó. Tá bem grandão. Vou dar um seta para cima aqui para repetir os comandos, ó. Agora a gente já tem a instalação aqui do CentOS instalado, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? A gente, né, fez a instalação aqui, ó, fdisk -l, o mesmo comando que a gente usa lá no Debian, ó, a gente pode usar aqui, ó. A gente enxerga todo o layout aqui dos discos, das partições que a gente fez, tá bom? Da mesma forma, tá? Então, aqui estamos com a nossa segunda distro instalada do Linux. E com isso já passamos por tudo isso aqui, né? Já passamos por tudo isso nessa aula. A gente viu toda essa parte de estrutura de diretórios e vimos essa parte da instalação do CentOS, né? Você viu que a instalação do CentOS a gente praticamente deixou ela fazer muito mais automática ali, aquela parte até da parte de configuração de software, né? Foi tudo automático. Lógico que a configuração do software, por causa daquela ISO que a gente baixou mínima, né? Ela não instalou a parte gráfica, não fez nada disso, tá? Porque para servidor a gente realmente não precisa dessa parte gráfica aí. Então, pessoal, deixa o seu comentário lá aqui na aula
deixe seu comentário. A gente já está no final de mais uma aula aqui do nosso intensivo. Deixa o seu comentário aí. Diz o que você está achando. Manda a hashtag. Vamos inventar uma hashtag aqui, ó. Hashtag ambiente 2, tá? Hashtag ambiente 2. É isso aqui, hashtag ambiente 2. Pensei que estava errado escrito ambiente aqui. Ambiente 2. Não, tá certo. É só a hashtag que ele está reclamando aqui. Hashtag ambiente 2. Para eu saber que você já conseguiu fazer a instalação aqui deste CentOS e já tem as únicas 2 distros que você precisa para você entrar no caminho e dominar o sistema Linux de uma vez por todas, ok? Pessoal, então é isso. Quero agradecer mais uma vez pelos comentários que já estão lá no nosso site. Já estão nos comentários que já estão abaixo aqui da aula, tá? Então a gente sempre vai fazer essa interação aqui abaixo. O material de apoio aqui dessa aula, que ela foi um pouco mais teórica, vai estar no canal do Telegram nos próximos dias, no próximo dia, né? E com isso já vai poder acessar esse material de apoio aqui, que tem todas essas partes dos diretórios, né? Da estrutura do sistema. Então agora você já conhece a estrutura do sistema, você já tem as 2 distros que a gente vai utilizar, Debian e CentOS, padrão Red Hat, padrão Debian, né? E agora a gente já está com todas as ferramentas prontas para a gente ir para a próxima aula. O que a gente vai fazer na próxima aula? Vamos literalmente usar o sistema na linha de comandos. Vamos fazer vários comandos. Eu fui passando alguns comandos meio rápido aqui para você, mas na próxima aula eu vou fazer comandos com exemplos reais mesmo, com cenários reais para você entender que é muito mais que simplesmente uma lista de comandos, né? Você vai ter que usar os comandos para você decorar esses comandos aí, para você não decorar, né? Para você entender esses comandos e saber que o sistema tem essas informações para você, tá? O sistema tem essas informações e essas informações elas estão disponíveis para você. Então tem atalhos, tá? Tem atalhos para você usar o sistema e esses atalhos vão te ajudar bastante, tá bom? Pessoal, então é isso. Até uma próxima aula. Muito obrigado pela tua participação até aqui. Amanhã teremos a nossa terceira aula do nosso intensivo, tá? A terceira aula do nosso intensivo vai ser uma aula mais intensa ainda, porque a gente vai falar muito de comandos, né? E gerenciamento de pacotes e tal. E lembrando, pessoal, caso tenha perdido a primeira aula, caso você não consiga assistir essa aula inteira, né, durante o dia inteiro aí, então você pode tranquilamente acessar a nossa aula de quinta-feira, tá? Na aula de quinta-feira a gente vai fazer um resumo de tudo. E nesse resumo, pessoal, eu vou ver se vocês realmente estão todos na mesma página, né? A gente vai interagindo aí pelos comentários abaixo aqui dessas aulas, tá bom? Pessoal, até uma próxima aula. Até lá então.